Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Vamos começar e encerrar o item Convulsionários, questões 481, 481A, 482 e 483. É um item que a gente vai perpassar rapidamente porque os convulsionários eram pessoas que tinham essas espécies de crises convulsivas à época de Kardec, no século XVIII e no século XIX, que se diziam possuídas por Deus, vamos colocar assim. Então elas tinham crises epiléticas, tinham crises convulsivas, começavam a tremer e tudo mais, dizendo que estavam recebendo Deus em seus corpos. Era a manifestação, resumindo, tá? Era a manifestação divina em seus corpos. O Kardec então perpassa sobre esse assunto, que é importante para a época, para identificar se eram espíritos, se não eram, se tinha charlatanismo na ideia, se tinha a predisposição de algumas pessoas a passarem por isso, por que acontecia em um grupo de pessoas, que era muito comum também, até um pouco semelhante à histeria coletiva, embora convulsionários e histeria coletiva sejam coisas distintas. Em um determinado momento da história, a histeria coletiva e os convulsionários acabavam até se confundindo quando dizia respeito especificamente à religiosidade, né? Aquela coisa de vai passar um cometa, então vamos cometer o suicídio para pegar carona nesse cometa. Isso é histeria coletiva. Os convulsionários também dizem respeito à religião, mas era uma coisa de terem aquelas tais crises convulsivas que denotaria ou que daria a veracidade, entre aspas, da presença de Deus naquelas pessoas. Então, Kardec perpassa sobre isso, a gente vai ler essas questões, as explicações de Kardec, que você vai ver que está bem autoexplicativo com esse contexto que nós demos antes acerca do que são ou do que eram os convulsionários, tá bom? Então vamos lá. Questão 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem em indivíduos chamados convulsionários? Resposta: sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a sua primeira origem. Mas muitas vezes, dizem os espíritos, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que colaboram com esse tipo de fenômeno? Resposta: de natureza pouco elevada. Pensais que espíritos superiores se divertem com tais coisas? Então, Kardec sabia que as pessoas, os chamados convulsionários, diziam que estavam tremendo, se jogando para o chão, tendo as convulsões, as chamadas crises convulsivas, porque estavam possuídos pelo Espírito de Deus. Então Kardec pergunta: os espíritos estão lá? Né? Essas pessoas que estão tendo crise convulsiva podem estar com espíritos próximos criando esses fenômenos, dizendo coisas, fazendo predições, dando comunicações? Sim, podem. Mas cuidado, que a maioria é charlatão, faz isso para dizer que está com Deus e na realidade não está coisa nenhuma. Tanto charlatães encarnados quanto desencarnados. Tá. Qual a natureza de espírito? É espírito elevado? É espírito bom? É espírito atrasado? Que tipo de espírito que se presta a esse tipo de trabalho? Porque acreditava-se que os convulsionários estavam daquele jeito que Deus se aproximava deles. Então a resposta é de natureza pouco elevada. Esses espíritos, acho que os espíritos superiores iam ter tempo para vir derrubar o sujeito no chão e fazer ele ficar tremendo lá para dizer seja lá o que for, né? Tem uma explicação de Kardec já, mas vamos a 482. Como o estado anormal dos convulsionários e daqueles que têm crises pode desenvolver-se subitamente em toda uma população? Vamos lembrar que em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, século XIX, Kardec se referia ao século XVIII, aos convulsionários do século XVIII. Então, quando se falava de uma população, falava-se de uma cidade com 300 pessoas, 200 pessoas, vilarejos com 100 pessoas, estamos falando de lugares pequenos, né? Não é população como no Brasil, 230 milhões, tá?
Resposta: efeito simpático. Em alguns casos, as disposições morais se comunicam muito facilmente. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isso, e para não compreenderdes a participação que alguns espíritos podem ter neles por simpatia e simpatias por aqueles que os provocam. Você tem a predisposição, que a gente chama, efeito manada. Hoje o termo seria efeito manada, que está muito comum hoje, principalmente psicólogos em podcast. Efeito manada, né? É aquela coisa assim: um indivíduo é inteligente, dois são inteligentes. A turba, o grupo, a manada é burra, porque aí vai pelo... todos se comportam como o pior daquela turba, né? Dando vazão aos instintos. Então, no caso dos convulsionários, a mesma coisa. Você tinha 1, 2, 3, 10 que estavam encarnados próximos por suas simpatias, e o efeito magnético que esparge um no outro cria um grande halo que envolve todo mundo. Por exemplo, eu estou dando uma palestra, e se eu conseguir expandir o meu magnetismo sobre toda a plateia, todos ficam vidrados, prestando atenção naquilo que eu estou falando. Se eu não consigo espalhar o meu magnetismo, as pessoas dispersam, uma ou outra presta atenção, a outra está pensando na morte da bezerra, a outra pensando na bezerra que vai reencarnar, a outra está pensando no celular, a outra se desligou o fogão, a outra se fechou a porta, se deixou o ferro de passar roupa num lugar que ele não pode sozinho começar a esquentar e pegar fogo, essas coisas todas, né? Aí o Kardec explica: entre as estranhas faculdades que se observa nos convulsionários, pode-se reconhecer facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem inúmeros exemplos. São, dentre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento alheio, a transmissão simpática de dores, etc. Portanto, não se pode duvidar de que aqueles que são acometidos por crises não estejam numa espécie de sonambulismo acordados, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente, trocando magnetismos e influenciando-se um ao outro no típico efeito manada. Típico efeito manada, né? Acontece com um que se projeta no outro, que se projeta no outro. Todos os convulsionários são magnetizadores e magnetizados ao mesmo tempo. Magnetizadores porque magnetizam os que estão à volta, e magnetizados porque recebem influência também de outros espíritos, semelhante ao que acontece com o sonâmbulo, só que acordado, né? Então tem as crises convulsivas e tem todos, durante a crise convulsiva, o corpo se comporta se contorcendo, tremendo, enquanto o espírito está ligeiramente fora, em contato com outros espíritos, sofrendo influência e trazendo as informações. É muito comum isso, as informações no sentido de manifestações. É muito comum se ver convulsionários hoje em dia ainda em algumas escolas religiosas de matriz africana, que nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que se dizem pertencentes a religiões de matriz africana, porque partilham de alguns gostos e algumas singularidades dessas religiões. Portanto, não estamos criticando nenhuma religião. E o sujeito, então, ele, antes da manifestação, da incorporação propriamente dita, ele se joga para o chão, ele se contorce todo, ele muda a sua voz para falar, tudo isso para dar veracidade à manifestação do Espírito, e não precisamos nada disso, nós sabemos muito bem. Então, atendi muitos casos e muitas vezes um caso em que o sujeito ele estava ali, por exemplo, estudando conosco, desenvolvendo a mediunidade. Ele estava ali com as mãos repousadas sobre a mesa. Não há necessidade de pôr a mão sobre a mesa, nem ter mesa, nada, mas a gente usava a mesa, inclusive, para ele ficar assim tranquilo, e ele se concentrava, tal, e de repente, quando o espírito se aproximava dele, eu via o espírito se aproximando dele. Às vezes o espírito nem se manifestava, era ele mesmo animicamente, aí chama animismo mistificado. Animicamente ele saía do corpo, ele mesmo dava comunicação, não tinha espírito nenhum, mas o processo era sempre o mesmo. Ele se assemelhava e poderia até ser chamado de convulsionário, porque ele fazia assim. O espírito se aproximava e ele começava e se contorcia todo, se jogava para o chão e tal. Então ele convulsionava e na sequência o espírito se manifestava.
né? Então, nós estamos falando, quando fala em convulsionários de uma população toda, de uma cidade toda, são espíritos que um vai aprendendo com o outro, um encarnado vai aprendendo com o outro como faz. Os espíritos os espíritos inferiores gostam desse espetáculo, então promovem esse espetáculo em todas as pessoas quando eles se aproximam, já criam um modus operandi, uma forma de agir, e toda vez que eles se aproximam, primeiro eles jogam a pessoa no chão, fazem tremer, fazem dar esse espetáculo, e só então eles dão a comunicação para que aqueles que estão assistindo achem que aquilo é mais verdade do que o sujeito bem desenvolvido que está ali concentrado. O espírito se aproxima, ele simplesmente fala boa noite, em que posso ajudar, por exemplo. Tá? 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se observa tanto em certos convulsionários como em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta. Em alguns é um efeito exclusivamente magnético que atua sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pois a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que quando o espírito está extremamente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e não escuta nada? Isso acontece com sonâmbulos também. Quando o espírito se desloca do corpo, ele corta vínculos com o corpo, não recebe nada que o corpo passe para ele. Então, ele não sente se está batendo a cabeça no chão, não sente se está se contorcendo todo, não sente se as pregas vocais estão sendo forçadas para fazer aquela coisa toda. Termina a manifestação, ele está como se nada tivesse acontecido, porque se abstém do corpo. Porque quem sente dores sou eu, espírito. Se eu corto o sinal que vem do corpo para mim, eu não sinto. Por exemplo, a acupuntura faz isso. Você está com dor na perna, tem um determinado local na coluna que se coloca a agulha da acupuntura e você para de sentir dor. Ou seja, o nervo estava trazendo o sinal da dor, você colocou a agulha, a dor não passa dali para você poder senti-la, entendeu? Para poder fazer um tratamento, etc. É esse o processo, que pode ser exclusivamente do sistema nervoso, que eu não quero, ou pode ser por imantação do espírito que está se manifestando mesmo. Ele pega tudo para ele, as dores, as situações. Você vai ver isso muito em religiões de matriz africana ou pessoas que deturpam a forma como essas religiões têm os seus postulados, que, por exemplo, comem, o médium incorpora, e aí ele come pimentas fortíssimas, bebe bebida alcoólica e não sente absolutamente nada. E quando ele volta para o corpo, termina a manifestação, ele não sentiu nada daquilo que lhe aconteceu. O álcool foi absorvido pelo espírito e o ardor da pimenta foi absorvido pelo espírito comunicante também, né? Como os dois estão operando o corpo juntos, já expliquei isso, quando eu vou manifestar, né? Se eu sou médium psicofônico, eu dou uma saidinha do corpo, o outro espírito se aproxima e nós dois operamos o corpo. Aquilo que o corpo faz, eu posso assimilar e sentir, ou ele assimila e sente tudo e eu fico resguardado. Então eu não sinto o ardor ou arder da pimenta, não sinto o álcool, etc. Ele assumiu tudo, certo? Lembrando sempre que eu sou espírito, eu tenho um perispírito e eu tenho um corpo. Quem sente sou eu. Nesse beliscão aqui, o sinal correu até a minha medula, foi processado, meu perispírito transformou em sinal espiritual, eu senti a dor e voltou até aqui. Como eu estou encarnado há muito tempo, então parece que é instantâneo, mas eu, espírito, é quem sinto a dor, não o corpo, certo? Explicação de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo muitas vezes fornecem nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que só triunfariam sobre uma dor aguda se admitíssemos que a sensibilidade encontra-se neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, muitas vezes nem se percebe o ferimento grave, ao passo que em circunstâncias normais, um arranhão causaria um sobressalto, um susto. Uma vez que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é possível. Vou ler de novo. Uma vez que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é possível perguntar-se como, em alguns casos, dependeram de uma autoridade para fazê-lo cessar. A razão disso é simples.
Nesse caso, a ação dos espíritos é apenas secundária. Eles nada mais fazem que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e a exaltava. De ativa, ela a tornou latente e teve razão em assim agir, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Além disso, sabe-se que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então vamos lá. Toda vez que nós falamos sobre os convulsionários terem a convulsão e a manifestação na sequência, pode ser essa convulsão criada pelo próprio espírito que já sabendo que o médium faz aquilo, então ele se aproxima já se rolando para o chão, já se debatendo, já estremecendo, ou ele vê tudo aquilo acontecendo e se aproxima na sequência. E aí algumas pessoas podem simplesmente fazer esse efeito cessar, chegar na pessoa e ordenar que isso pare? Sim. Mas essa ascensão moral, ela só funciona, essa autoridade moral, ela só funciona se o médium convulsionário sentir essa autoridade. Senão, isso não acontece. É diferente, por exemplo, de uma mediunidade convencional de psicofonia. Está lá dando a incorporação o sujeito e o doutrinador ou alguém com autoridade moral faz o espírito sair, por exemplo. Ele sai e cessa a manifestação. No caso do convulsionário, você pode até fazer isso com o espírito e o espírito se afasta, mas a convulsão continua se o convulsionário, se o sujeito encarnado não sentir a sua ascensão moral. Né? Porque aí o causador do transe é a pessoa encarnada e não o espírito. No caso da incorporação, é o espírito que está fazendo. Uma vez sem o espírito, acabou a incorporação, certo? No caso de um convulsionário, não. O convulsionário ele continua convulsionário. Então, você tem que falar com ele, com a pessoa. E é isso que a gente fez nos casos que a gente teve oportunidade de conhecer. Certo? É isso. Amanhã nós vamos falar da afeição dos espíritos por certas pessoas. Vamos entender isso também. Essa é mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Até amanhã.